Vamos agora começar a aula 5, que se chama o loop central, instrução, resultado, correção e interação. O objetivo dessa aula é muito simples, é ensinar para você o ciclo de trabalho que precisa se repetir em toda a sessão com o Cloud Code. E se você dominar esse loop, você vai dominar o processo. E tudo mais é só uma variação dele. Então eu quero te mostrar na prática como que isso funciona. E eu vou te mostrar a sessão exata que eu usei para criar essa ferramenta. Eu tenho ela aqui. Então vamos para a minha tela e eu vou te mostrar como que isso funcionou na prática. Como eu falei para vocês na outra aula, você precisa de prompts que deem contexto. Então, você pode ver aqui que o meu contexto ele foi muito grande. Olha só, esse foi o primeiro prompt que eu dei para ele. E eu quero te mostrar como que eu construí esse prompt aqui e como que você pode fazer aí também. Você pode ver que tem várias especificações aqui que você já pode cortar esse caminho e dar muito certo. A primeira coisa que eu quero que você entenda como um hackzinho que você pode usar é que você pode dar prompts de voz. Então você pode explicar falando. E eu acredito que essa é uma maneira muito boa de você dar prompts para a inteligência artificial, porque conforme você escreve, às vezes dá preguiça da gente continuar escrevendo, você não é tão detalhista, mas quando você fala pensando. Então você consegue enriquecer muito mais o prompt e quanto mais contexto você dá para essa ferramenta, mais resultado você obtém. É por isso que eu consegui construir tão rápido essa ferramenta aqui e com tão poucas sessões. Então o que eu fiz para chegar nesse prompt aqui tão complexo? Primeiro, não fui eu que escrevi, foi a própria IA que escreveu. Então eu fui lá no chat do Cloud normal e eu expliquei para ele com voz, com comando de voz, como que eu queria que isso acontecesse. O que eu estava imaginando para esse relatório, para essa interface de relatório. Então, eu expliquei para ele e ele me deu esse prompt aqui. Ó. Você vai criar uma aplicação web de React. React é uma tecnologia de desenvolvimento que envolve animações. Eu já tenho esse conhecimento, mas agora você já tem também, então você pode pedir desse jeito. Para a Astra Performance, produtora de performance e marketing, que é a minha empresa. Apresentar relatórios profissionais de estratégia digital para os clientes. O primeiro cliente é FAO Odontologia, esse que era um cliente que eu tinha na época que eu construí esse relatório. A aplicação deve ser, então isso aqui foi os parâmetros que eu fui dando para o Cloud antes de entrar no Cloud Code. Dark Mode, profissional e moderno, com animações sutis, baseado em dados reais, escalável, ou seja, eu queria já nesse processo que eu conseguisse incluir outros clientes. Então qual que era a identidade visual da Astra? Isso aqui eu dei para ele. Então eu uso esse laranja, eu uso esse preto, eu uso o background dark tal, eu uso o texto claro tal branco, qual que é o texto secundário, quais são as fontes que eu quero usar. Então eu expliquei para ele, ó, eu quero essa fonte, você pode ser específico dessa maneira também. Ah, se for trabalhar com números, eu quero que você use uma fonte monoespaçada, que é essa fonte que tem uma carinha de computação. Qual que é a iconografia? Então eu também expliquei quais ícones eu quero usar. E eu vou deixar tudo isso linkado aqui nas descrições das aulas, essas ferramentas para você usar. Então a biblioteca da Phosphor é o que eu uso para todos os meus projetos, porque eu gosto muito. Então eu falei assim, ó, eu quero usar Phosphor Icons, dei os links para eles. E aqui essa instalação foi ele mesmo que criou, eu nem sabia que dava para fazer isso na época. E aí ele mesmo fez uma estruturação aqui de layout. Então ele fez esse desenho. Falei, ó, eu quero navegar por abas, eu quero mostrar o relatório de janeiro, eu quero mostrar a proposta de fevereiro e abril. O que vai ter nesse relatório? Vai ter um hero, então vai ter um resumo executivo, vai ter uma seção de métricas gerais, vai ter uma linha temporal de alcance. E eu fui dando todas essas informações. E como é que eu dei essas informações aqui inicialmente? E aqui a gente vai entrar em mais detalhes depois, mas eu simplesmente fui lá e baixei isso do Meta Business. Se você tiver acesso ao Meta Business da sua conta, dos seus clientes, você consegue baixar essas planilhas e eu simplesmente joguei essas planilhas para ele. Ou você pode criar uma planilha e alimentar, ou você pode também fazer de outra maneira, que eu também fiz para esse projeto, porque nem tudo deu por planilha. Eu tirei print dos relatórios e dei os prints para ele. Então esses dados aqui vieram desses prints, dessas planilhas. Então ele construiu já com esses dados aqui. Então, ele também já mapeou quais conteúdos que a gente publicou, o que funcionou, o que não funcionou. Pedi para ele também trazer insights que ele mesmo poderia analisar baseado nos números, que para mim isso é o ouro, não é só mostrar os dados, mas cruzar esses dados. Por que esses dados são relevantes? O que a gente aprendeu com esses dados? E esses insights você pode pedir para o próprio Cloud gerar para você.
E faça isso porque vai fazer toda a diferença. E aí o conteúdo aqui da proposta de fevereiro e abril. Então, de novo, o Hero, qual que é a proposta, os 12 roteiros baseados em dados, a estrutura de projetos. Eu pedi para ele fazer uma pesquisa de concorrentes, eu pedi para ele fazer uma pesquisa de mercado, e tudo isso ele foi fazendo conforme ele foi construindo esse prompt aqui. E olha aqui o que eu falei para vocês, resultados esperados. Então, qual que é o resultado esperado? Tal, tal, tal. Stack técnico. O que é o stack? Qual que é a tecnologia que vai ser usada? Eu não entendo nada disso. E pouco importa. O que importa é que esteja pronto e funcionando. Então ele vai usar React 18, TypeScript, Tailwind, o Phosphor Icons, o Char.js, o Framer Motion. Cara, eu não sei nada disso, eu não entendo, eu não me importo com isso aqui. Eu sei que funciona e o que importa é que funcione, é que o cliente olhe aqui e goste, porque a manutenção é feita pelo próprio cloud. E aqui ele também já deu a estrutura de pastas, que é aquela mesma que você viu lá no GitHub na aula 2, se não me engano. E ele fez vários requisitos específicos aqui que você pode ver que, assim, entra num detalhamento que a gente... É importante, mas assim, depois que ele fez o prompt lá no cloud, é só você copiar e colar aqui. Então, olha só, depois que eu fiz isso, ele já começou a fazer. E o que eu quero focar aqui com você não é exatamente o que ele fez, mas o que eu fiz. Então, ele recebeu o prompt e começou a explorar, e olha o que aconteceu. E antes de começar, ele já atingiu o limite de tokens. Então eu tive que esperar. Quando deu meio-dia, coloquei um alarme no meu relógio. Meio-dia eu fui lá, apertei, coloquei continue. Ele continuou, começou a criar os arquivos aqui nos detalhes, tal. Terminou de fazer o plano. Já criou aqui 46 arquivos com 8 fases de implementação. Você entende que ele que está trabalhando? Ele que sabe fazer, não sou eu. Eu sei o que eu quero, mas ele que sabe como construir. E foi. Terminou o plano, eu aprovei o plano. E ele foi trabalhando, trabalhou. Cara, ele trabalhou muito, continuou fazendo tudo aqui. E aí, depois que ele terminou a primeira versão, eu comecei, como que eu torno isso acessível para o cliente? Posso colocar numa base de dados e linkar com o domínio? Existe isso? Eu não sou desenvolvedor, preciso de orientação. Você entende que eu estou conversando com ele, como um especialista. E aí ele foi, pesquisou, me explicou como funciona. Então me deu uma resposta curta, olha... Supabase, no caso aqui que eu fiz, não serve para hospedar sites, é um serviço de banco de dados, de back-end. E ele foi me explicando, olha, eu uso o Netlify, que foi a primeira ferramenta que eu usei, mas que eu não vou recomendar para vocês aqui, porque eu já aprendi que com ela não dá certo no longo prazo. E ele foi explicando passo a passo, tá vendo? E eu fui executando exatamente, ele colocou aqui, comparou Netlify, Cloudflare Pages e Vercel, e aí eu fui seguindo cada uma dessas coisas aqui. Aí eu fui, consegui fazer deploy para o Netlify, mas eu queria colocar esses projetos em subdomínios por cliente. Por exemplo, o domínio que eu tenho aqui é Astramov, mas queria colocar file.astramov para ele acessar os conteúdos de uma forma mais segura. É possível? Putz, é possível. Aí ele me explicou exatamente. Aí ele colocou, aí, pausa, né? Você viu que deu limite de novo aqui. Aí eu tive que esperar às 5 da tarde. Aí fui lá, continua. Vou implementar agora, preciso criar password gate. Então aqui ele já colocou a senha. E aqui ele já criou a senha do usuário. E ele já consegue ver, a senha já está no código. Então tudo isso foi feito, tá vendo? Ele me explicou como que eu coloco o domínio. Tudo isso eu vou passar com vocês aqui na aula. E aí beleza. Aqui ele chegou num outro limite, eu dei o continuar e aqui ele finalizou o projeto. Como você pode ver aqui, já estava tudo pronto. Então exatamente em 3 sessões, mas eu queria que você visse que foi um trabalho de iteração. Fui pedindo documentação, fui pedindo para ele gerar essa documentação para eu conseguir chegar no resultado que eu preciso. Então eu quero que você entenda que iteração não é fracasso. É um processo normal de construção. Ele precisa que você faça essas instruções. Então, na próxima aula, eu quero mostrar para você o kit de ferramentas que você precisa usar. É tudo gratuito. Você demora 20 minutos para instalar tudo e você vai sair daqui com o kit completo para conseguir começar o seu projeto.